Olá, boa noite, boa noite. Bem-vindas, bem-vindos a mais uma live aqui no perfil, nessa noite de sexta-feira. Bom dia para quem for assistir a gravação depois, ou boa tarde. Que bom ter vocês aqui para conversar um pouquinho sobre a importância dos primeiros anos de vida. Já vai aí compartilhando essa live para pessoas que trabalham com infância ou que têm filhos nesse comecinho da vida, para que a gente possa conversar, debater, né, e difundir um pouco mais sobre a primeira infância e sobre o quão importante é esse período para o desenvolvimento humano. E se você está acostumado a acompanhar aqui o perfil, sabe que eu já fiz outras lives falando sobre esse tema, porque aqui um dos meus focos é trabalhar sobre, falar sobre a primeira infância. Mas hoje eu vou trazer esse assunto de um jeitinho um pouquinho diferente. Já falei muitas vezes e vou falar sempre que for necessário sobre a importância dos primeiros anos de vida, sobretudo os primeiros 1000 dias de vida, para o desenvolvimento humano. Pois essa é uma fase de grande desenvolvimento mental, desenvolvimento neurológico, imunológico, social, onde a gente faz muitas conexões e muita aprendizagem ao longo do processo, né? A gente aprende o tempo todo. E todas as aprendizagens dessa fase, elas vão servir de base para o resto dos aprendizados que nós teremos na vida. E é isso que eu quero trazer aqui hoje, de uma forma um pouco mais prática. A gente vai entender no dia a dia como que o que a gente aprende nessa infância tem impacto, ao longo da nossa vida. É muito importante lembrar que os estímulos, o ambiente, ele é fundamental para que esse desenvolvimento ele aconteça de forma positiva, de forma adequada, para que a gente tenha conexões fortalecidas de forma a potencializar esse desenvolvimento. Vamos começar a pensar aqui no desenvolvimento a nível de gestação. O quanto que esse desenvolvimento ele é rápido nesse começo da vida, né? A gente tem ali o período de fecundação e aí uma célula, dentro de 40 semanas, que é o tempo que dura uma gestação, vira um bebê. Então, num período de 40 semanas, 9, 10 meses, do nada a gente tem um ser humano que já tem os seus órgãos formados, que já tem neurônios, que tem toda essa estrutura física que a gente consegue ver num período muito curto. E isso já é a prova do quanto esse desenvolvimento nesse começo da vida ele é acelerado. Porque desde então a gente só vai vendo o crescimento desses órgãos, a gente vê o desenvolvimento da cabeça, das mãos, dos braços, o crescimento físico. Mas já existe um ser humano ali que é todo constituído num período muito curto. E a partir desse nascimento, quando esse bebezinho ele nasce, ele só aprende constantemente. E aí a gente vai entender, de fato, como que esse aprendizado ele vai ter relação com a nossa vida, ao longo do nosso desenvolvimento enquanto ser humano. E aí eu vou trazer aqui os marcos de desenvolvimento como ponto de referência. Falar um pouco sobre o desenvolvimento físico e motor, sobre o cognitivo, socioemocional e o de linguagem. E o período que isso acontece e a influência que tem ao longo da vida. Então, os primeiros anos de vida, eles são marcados por um crescimento muito acelerado. O ganho de peso, o crescimento mesmo do bebê, é tudo muito rápido nesse comecinho. E a aquisição de habilidades fundamentais também. Começando pelas habilidades sensório-motoras, a parte motora e a parte sensorial desse bebê, ela é muito estimulada e ela se desenvolve de forma muito acelerada. E durante esse período, a gente precisa do estímulo ali dos adultos para que esse bebê consiga se desenvolver. Mas como que acontece, o desenvolvimento? Se a gente para pensar num bebê, ele chega ali no mundo muito natural, muito com os reflexos ali, de Moro, onde é tudo muito a nível de sobrevivência. Acontece alguma coisa e ele tem um estímulo para ele poder sobreviver. Até o próprio choro, tudo que acontece com o bebê é mais a nível de, eu preciso me manter vivo e eu não sei como.
E conforme ele vai tendo essa interação social, ele vai começar a dar função, né? Ou o adulto começa a identificar qual é a necessidade desse choro, o que ele precisa. E a partir dessa relação e dessa troca, começa a ter uma interação que promove o desenvolvimento. Então, em um período muito curtinho, o bebê deixa de ter estímulos tão inatos e ele passa a perceber o seu corpo. E aí ele começa a reconhecer que ele tem mãos, ele começa a reconhecer, né, que ele tem pés, e ele começa a fazer movimentos, né? O primeiro desenvolvimento desse bebê, a gente vê que ele é muito motor. Ele começa a manipular, né, os objetos, a pegar, ele tem esse toque da mãe, né? Ele tá ali mamando e tá se relacionando, e tem muito essa parte tátil muito aguçada. E aí ele começa a ter esses estímulos de pegar, de manipular. E isso já é um desenvolvimento de coordenação motora. E quando você aprende, né, bebezinho, a tocar e a pegar, conforme você vai crescendo, você só estimula. A gente, enquanto adulto, apenas vai aprimorando essas habilidades. Mas a partir do momento que bebê você aprende a pegar uma pecinha, um brinquedinho, você usa essa habilidade para o resto da sua vida, né? Para pegar objetos, para mover objetos, e aí você vai apenas aprimorando conforme vai tendo outras aquisições. Né? Quando você se torna pai ou mãe ou cuida de uma criança, você passa a usar esse movimento para pegar esse bebê e aprende como fazer esse acolhimento. Mas a habilidade de pegar, a coordenação motora fina, ela começa a ser desenvolvida ainda muito cedo. Assim como a postura, né? Esse bebê começa a sentar, a engatinhar e andar. E são movimentos que a gente vai usando pelo resto da vida. E muitas vezes, enquanto adulto, a gente ainda se desequilibra, tropeça, vai sentar e acaba sentando errado, porque são habilidades nossas que mexem com a cognição, essa nossa percepção, atenção, a parte motora, que desde bebê a gente começa a aprimorar. A gente vai usar isso pelo resto da vida e muitas vezes a gente ainda vai estar ali em, né, desenvolvimento. Mas o foco é a gente entender que isso começa enquanto bebês, né, as nossas aprendizagens. E para a gente aprender, tá tendo todo um processo ali, né, de conexão. Cada aprendizado é uma conexão que vai se formando para fortalecer esse aprendizado. E conforme a gente vai amadurecendo também a área cerebral, amadurecendo em relação aos estímulos que recebe, né, do ambiente, a troca com as outras pessoas, a gente vai aprimorando. E aí a criança ela recebe tanto os estímulos motores quanto o sensorial. O sensório motor, nesse comecinho da vida, ele anda junto, né? A criança ela vai fazer esse reconhecimento do mundo explorando. E a gente, enquanto adulto, não deixa de usar as nossas habilidades sensoriais para se localizar, para se mover, para se relacionar. A gente apenas vai aprimorando. Também, enquanto bebê, a gente começa a ter esse controle do muscular, para que o bebê consiga sair do estado que ele fica ali deitadinho e passe a rastejar, a engatinhar, a sentar, andar, né, conseguir fazer essa postura. Ele precisa de um controle motor. O controle para poder começar, né, fazer o desfraude, né, que começa ali também nesse comecinho da vida, e aí é uma coisa que a gente leva futuramente. Todas são aprendizagens adquiridas na infância. Então, nesse começo da vida, sobretudo, os aspectos físicos, né, esse desenvolvimento físico, ele é muito importante para avaliar a saúde e o bem-estar geral, né, dessa criança, desse bebê que vira ali uma criança. Porque isso tem uma influência direta na capacidade desse bebê explorar o mundo. E a forma como o bebê vai aprender é explorando. Pelo meio sensorial. Então, se a gente percebe que há algumas questões nesse desenvolvimento motor, a gente precisa ficar atento e buscar uma avaliação, investigar, não deixar passar. Né? Desde de algumas percepções básicas, né, do pescocinho, do bebê que não se fortalece, ou a ausência desse reflexo de Moro, que ele é fundamental ali no começo da vida, são aspectos que a gente precisa avaliar. Então, assim, fica muito visível a importância desse sensório motor no começo da vida. E como que algumas questões de troca, né, de acolhimento, de interação com o cuidador principal vai ser importante para que o bebê se desenvolva. Porque se esse cuidador não tiver um papel ativo, né, nessa relação,
e não ofertar para esse bebê o ambiente, os estímulos adequados, né? Não deixar ele apenas em um espaço, né? Oportunizar que ele possa ter espaço para mover o seu corpo numa superfície adequada. Tudo isso vai fazendo diferença para esse bebê descobrir que existe esse corpinho, que existe essa mão, e conseguir ver e trabalhar o sensorial, né? De ouvir o outro, de ter os objetos para ele pegar. Tem que ter uma pessoa fazendo esse papel. Tem que ter um adulto referência sendo responsável pela estimulação adequada do bebê, do seu motor, do seu físico e do cognitivo. Porque embora, né, a gente consiga avaliar os marcos de forma isolada, esse desenvolvimento ele acontece ao mesmo tempo. Né? Eu tô aqui falando ao mesmo tempo que eu tô vendo e eu tô percebendo o ambiente à minha volta. Então tudo funciona ao mesmo tempo e a gente vai avaliando individualmente ao longo do desenvolvimento. Né? E aí o ambiente ele vai ser muito importante, né? A adequação da parte sensorial do ambiente vai ajudar a criança a se ajustar. Quando a gente fala, né, de um brinquedo, a criança ela vai começar a trabalhar seu senso de percepção para pegar aquele objeto, mas às vezes ela pode tentar pegar sem força e não conseguir, e aí ela vai perceber que ela precisa ajustar sua força para pegar esse brinquedo. Então, por meio dessa troca, ela começa a justamente colocar mais força, menos força nessa coordenação, trabalhando esse tônus. Uma outra coisa que é muito importante, que os adultos ficam irritadíssimos, né? O atirar coisas, né? A criança, quando ela joga alguma coisa, isso é muito importante para esse processo de evolução motor, sensorial e cognitivo, né? Porque ela está observando onde o objeto cai. E o social, porque tem essa relação, né? Ela observa a reação do adulto, ela vê se ele pega de volta, e aí ela coloca mais força ou menos força, e o brinquedo cai mais longe ou mais perto. É uma atividade muito simples que todos os bebês passam, e muitas vezes o adulto fica muito chateado, porque, né, é chato você ter que fazer esse movimento, mas tem uma função pro desenvolvimento que é muito importante. Né? E então, né, a gente ter esse conhecimento ajuda a gente a entender que faz parte do processo de desenvolvimento. Né? Inclusive tem a abordagem, né, Pickler, que fala sobre a importância da gente não interferir sobre essa aprendizagem. Que às vezes a gente vê o bebê tentando pegar um brinquedo, ou tentando virar, mudar de posição, e a gente, enquanto adulto, fica ali incomodado ou quer agilizar o processo, e aí acaba fazendo pelo bebê uma coisa que ele precisa passar no processo. E o adulto, nessa relação, muitas vezes tem a função de mediar. Né? Eu vou observar até quando, de fato, esse bebê está conseguindo adquirir ali, né, formas de fazer o movimento que ele deseja, ou quando aquilo vai ser um esforço estressor, e esse estresse pode ser não positivo para esse desenvolvimento, e aí, de fato, eu vou interferindo. Né? Mas a gente precisa dar tempo para o bebê conseguir, né, tentar compreender o espaço, né? Porque ele está aprendendo, e aprender não é um processo super rápido, né? Então a gente, quanto menos intervenções os adultos fizerem em alguns momentos, melhor para ajudar nesse desenvolvimento e para trabalhar a parte sensório-motora, o brincar, né? Os brinquedos, as brincadeiras, música, a leitura é muito importante. Dar espaço para o bebê explorar, um espaço seguro, né, permitir que ele explore é muito importante, que ele perceba o seu ambiente. Isso é fundamental para auxiliar nesse desenvolvimento. Então, se a gente pensar em habilidades motoras que são desenvolvidas, né, o bebê ele aprende a segurar, a manipular, a montar, a usar os talheres, né, e a gente faz isso pelo resto da nossa vida. A gente só vai aprimorando, a gente vai aprender a cortar, a gente vai somando aprendizagens, mas com os estímulos adequados, né, o bebê começa a fazer pinça com 9 meses, ali com 12 meses, ali, ou antes ele já consegue pegar um garfo, pegar a comida e levar à boca, se tiver os estímulos adequados. E a gente só vai aprimorando essas habilidades. Né? Ele consegue correr, ele consegue pegar o lápis e desenhar e pintar, e aí futuramente ele vai aprimorando o movimento para poder fazer a escrita, engatinhar, ter todo esse fortalecimento da musculatura, que vai ajudar ele a ter postura para sentar na hora de estudar e para fazer outras habilidades, o andar, o correr e o pular. E
O bebê, ele aprende isso, né? Tem bebês que começam a andar com 10, 11 meses. E é uma habilidade que a gente vai usar pelo resto da nossa vida. Então, assim, eu vou falar muitas vezes sobre o resto da nossa vida porque eu quero muito que a gente entenda na prática a importância de ofertar os estímulos adequados e a importância de olhar para essa primeira infância, para esse começo da vida, como uma época muito importante para o desenvolvimento infantil, mas para o desenvolvimento humano. Ofertar os estímulos adequados, o ambiente adequado, e olhar para o desenvolvimento infantil de uma forma diferenciada, né? Entendendo que aquilo que ela está aprendendo na infância vai ser base, vai ser útil para toda a vida, né? O bebê aprende a empilhar o bloquinho brincando, e a gente, quando quer guardar as coisas dentro do guarda-roupa, também usa essa habilidade de empilhar. E muitas vezes a gente, adulto, tem muita dificuldade espacial de organizar as coisas, que a gente começa a aprender lá na infância. Será que a gente teve a oportunidade, de fato, de conseguir construir esse raciocínio? Ou foi feito pra gente e a gente, enquanto adulto, também tem dificuldade de organizar? Então, tudo isso influencia. E como a gente fala que a criança sensório-motora e a parte sensorial tem a ver com esses sentidos, a interação com o adulto, a mediação do adulto vai ser sempre muito importante. Porque na parte sensorial o bebê ele começa a identificar as diferentes vozes das pessoas da família, a identificar formas, cores, a responder aos estímulos táteis, a diferenciar texturas, brinquedos, texturas de roupa. Mas para que ele consiga ter essa variedade de estímulos, alguém precisa fornecer. E aí entra todo o papel do adulto. Vamos para o desenvolvimento cognitivo, né? Falamos um pouquinho do motor, vamos entrar no cognitivo. E a cognição, ela é crucial para o nosso desenvolvimento, para a nossa formação mental e para a construção do conhecimento. E a gente está aprendendo sempre, então a cognição ela está sempre aí muito ativa. E a gente começa a ativar essas percepções aí na infância, né? As crianças, elas começam a estimular, né, a aprimorar a atenção, a memória, a resolução de problemas, linguagem, que são pontos da cognição, a partir dos estímulos recebidos em casa e no ambiente. E os estímulos vão ajudar a moldar essas habilidades, né? A criança, novamente, ela vai aprender muito com a relação com o objeto, com o meio, com o outro. Então, o sensorial, ele vai ajudar a criança a trabalhar, como a gente viu nos exemplos anteriores, né? A percepção, a memorizar, porque a gente vai, nessa troca, estar se comunicando com a criança. Então, se ela jogou o pano, você jogou o pano, a gente está nomeando, ela está prestando atenção e ela está armazenando, né? Tudo isso é aprendizado que vai ser colocado para fora quando ela chegar no nível de maturidade, para que essa fala, para que tudo que ela aprendeu possa ser usado no ambiente. Mas para ela conseguir nomear pano, nomear os brinquedos, nomear as pessoas, alguém precisa apresentar isso para ela. E ela vai apenas, né, trabalhando a parte cognitiva para fazer a retenção, para poder depois fazer essa troca com o meio ambiente. Então, permitir que a criança explore, permitir que ela brinque, que ela interaja, que ela toque, é muito, 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 muito importante para a aprendizagem. Para ela aprender novos conceitos, novas formas, para ela ter o desenvolvimento cognitivo bem realizado, a gente precisa ajudá-la a compreender esse mundo ao redor. Quando ela começar a falar, né, responder de forma adequada, ter a paciência para essa curiosidade natural que acontece quando a criança começa, né, nos seus porquês, ali ainda na fase dos seus 2 anos. Então, a gente precisa ofertar essas ferramentas para a criança. E a cognição tem a ver com o raciocínio, com a imaginação. Então, quando a gente oferece um ambiente rico em estímulos, a gente e permite que a criança explore esse ambiente, a gente está ajudando ela a explorar essa cognição. Oi, boa noite, Ana, quem está entrando aí, né? A explorar a sua criatividade, a explorar o seu raciocínio, porque ela, né, a criança entrou embaixo da mesa ali quando ela começa a rastejar.
Como que eu vou sair daqui? O que eu faço? Né? Ela vai ter essa percepção do ambiente e vai buscar ali ferramentas para poder sair. E se ela não conseguir, ela vai comunicar através do choro e o adulto pode abrir o caminho ou atirá-la dali, mas ter o espaço e ter uma pessoa para interagir vai ser fundamental para desenvolver a parte motora, como já vimos, para desenvolver a cognição, né? Resolução de problemas. E dentro da cognição a gente tem as funções executivas, que eu não vou me aprofundar, porque eu tenho trazido lá no feed sobre as funções executivas. Mas elas são essenciais para que a criança realize essas atividades de vida diária, né? Atividades muito básicas, né? Como achar a saída desse problema, futuramente ela conseguir segurar o seu garfinho, entender qual é o processo que faz para que ela consiga se alimentar. Então, a cognição ela também está ali acompanhada, né, das funções executivas. E as funções mentais, ali, olá, as educadoras parentais do Rio de Janeiro, tudo bom? A criança consegue focar em tarefas mais simples quando ela vai desenvolvendo a cognição, né? Então a gente ofertar para ela os estímulos adequados, como brinquedos, como quebra-cabeça. E uma outra coisa que nós adultos fazemos muito, a gente tem muita dificuldade em deixar as crianças estimularem a atenção e a concentração. A gente tem uma necessidade de interferir muito grande, ou querendo fazer por ela novamente, né, não deixando que ela crie os mecanismos, ou tirando ela do jogo, chamando a atenção dela, às vezes para nada. E isso atrapalha muito na concentração e atenção da criança. Então a cognição ajuda a criança a lembrar onde que estão os brinquedos, né, a resolver os problemas básicos, a achar itens escondidos, as brincadeiras, né, de esconde-esconde, essas brincadeiras que as crianças gostam de fazer, elas ajudam muito na desenvolver a cognição. Ela começa a formar os conceitos, né, de alto, baixo, noção de quantidade. A criança ela aprende isso ainda muito cedo. Se você conversar com uma criança ali de 2, 3 anos, ela já tem essa noção, né, de perto, longe, alto, baixo. E conforme a gente vai crescendo, a gente vai usando isso na escola, na vida, né? Então, novamente, eu vou falar isso, né? Eu vou falar isso aqui para a gente poder reforçar. As habilidades aprendidas nos primeiros anos de vida, elas vão ser utilizadas para sempre. Então, ofertar os estímulos adequados, ter a interação adequada, é fundamental para que esses aprendizados aconteçam de forma positiva. E por que eu estou aqui frisando nisso, né? Assim como a gente vai aprendendo, existe um período que a gente vai fazer uma poda neural e a gente vai limpando aqueles recursos poucos utilizados. Então, se a gente tiver muito estímulo negativo no ambiente, isso vai ser reforçado. E aquilo que é pouco utilizado for o bom, a gente vai perdendo os estímulos positivos, né? E então é muito importante a gente saber o que é esperado para cada fase e como ajudar a criança a desenvolver sendo um reforço positivo. Porque o que a gente aprende aqui, a gente vai usar, né, pelo resto da vida. A gente usa o conceito de mais e menos. Lá na escola, na matemática, a gente precisa saber o mais e o menos e como aplicar, né? Quando a gente vê um probleminha e a criança precisa saber, Alice tinha 5 lápis e ganhou. A gente entender se é um conceito de mais e menos, mas o conceito de mais e menos ele é aprendido lá na primeira infância. E a gente só vai recebendo informações adicionais para que a gente vá aplicando o que foi aprendido e aprimorando, né, os novos conhecimentos que vão surgir. Mas a base, ela está sendo construída nesses primeiros anos de vida. Então a gente precisa olhar para a primeira infância com muito carinho, com muito cuidado, com muita atenção. Aí a criança começa a criar histórias, ela usa, né, os blocos para construir a criatividade. Só que para que ela tenha esses recursos, precisa de uma pessoa que oferte isso para ela. Tanto o conhecimento, né, quanto o material, quanto o tempo e a atenção, tudo isso vai fazendo parte. E aí a gente entra no socioemocional. Enquanto educadora parental, a gente leva muito para a família a importância de olhar para o socioemocional. Porque quando a gente fala de filhos e de educação, de desenvolvimento, o físico e o motor eles são olhados, né? O crescimento, o ganho de peso. Mas a gente não foi ensinado a olhar
para as relações sociais e para o emocional das crianças. E a carência, né, desse afetivo no começo da vida vai deixar lacunas nessa área que vão gerar prejuízos futuros. Então, o desenvolvimento socioemocional, ele é base, ele é o pilar para o desenvolvimento nos primeiros anos de vida. Quem está aqui desde o comecinho ouviu falando, né, que o bebê ele começa a interagir com o ambiente, mas ele precisa de uma pessoa para poder ofertar aquilo que ele necessita. Então ele chorou por algum motivo, alguém vai tentar identificar e dialogar e cuidar, não só, tá sujo, troca e fica aí. Não, mas você olhar esse bebê, você tá precisando que troque você, e você vai sendo afetivo e vai se comunicando. Isso também tem a ver com a afetividade, com a criação do vínculo, do apego, que é fundamental para o desenvolvimento. E isso começa a ser construído nesses primeiros anos de vida. Sobretudo, ainda, né, esse vínculo pode ser construído ainda enquanto esse bebê está no útero, né, durante a sua gestação. Então, construir vínculos seguros e afetivos é essencial para que a criança tenha segurança e confiança, para que ela possa explorar e desenvolver o seu sensório motor. Vamos pensar, a gente, enquanto adulto, como que é desconfortável, como que é inseguro estar em um ambiente onde as pessoas não gostam de você ou onde você não gosta das pessoas. Como que é difícil você fazer um caminho que você não conhece, né? Estar à noite e tem que fazer um caminho novo. Como que você fica com medo? E você pode até fazer e estar neste lugar, porque você já tem um nível de maturidade, de cognição, de habilidades sociais para poder lidar com aquilo, mesmo sendo desconfortável. Mas o bebê não tem essas ferramentas. Ele está construindo. Então, se ele estiver em um lugar onde ele não se sente seguro, onde ele não se sente acolhido, olhado pelos cuidadores, ele vai ter muita dificuldade de explorar aquele ambiente de forma segura. E um bebê que não consegue ter essa segurança, ele vai criando um apego inseguro. Ele vai tendo medo. E aí, ao invés de a gente trabalhar as habilidades que a gente precisa nessa parte, nessa infância, que é autoconfiança, autonomia, essa autoimagem de forma positiva, a gente vai incutindo ali insegurança, uma baixa autoestima, uma sensação de incapacidade, sem ter esse nome e sem que esse bebê perceba. Mas como a gente está falando aqui, que a gente está construindo os aspectos que são para a vida, quando adulto, ou quando adolescente, ou na infância, isso vai ter reflexos, né? Essa falta de encorajamento, de segurança para explorar o ambiente de forma adequada, vai refletir quando esse bebê estiver maiorzinho. Então, nessa fase, né, a personalidade e o autoconceito, né, essa forma como eu me enxergo, eu enquanto, né, ser humano, ela é construída. Então, a forma como nós adultos olhamos, falamos, enxergamos e pontuamos esse bebê, essa criança, vai ser a forma como ela vai se perceber. Então, quanto mais positivo, encorajador, quanto, né, mais segurança, mais afeto a gente passar para esse bebê, mais chances ele tem de formar essas conexões e fortalecer e se assegurar e levar para si isso na sua vida, como o contrário também. Então, o bem-estar emocional ele é muito importante, né? A parte do socioemocional tem a ver com a regulação emocional, com conhecer as próprias emoções e lidar com essas emoções. E aí isso passa também para como este adulto faz isso. E essas habilidades sociais também têm a ver com habilidades importantes de empatia, cooperação. Então, desde muito novinho, a gente pode e deve passar para os bebês como a gente pode, né, se preocupar com o outro, se importar. Quando esse bebê chora e você está se importando com ele, você quer saber como ajudar, você está trabalhando empatia. Quando ele está aprendendo a manipular e derruba as coisas e suja e você ajuda ele a limpar, está ensinando sobre cooperação. Né? Quando ele sente uma dor ou alguém sente uma dor na sua casa e você ajuda o outro e ele observa isso, ele vai aprender a se preocupar com o outro, né? Porque temos os neurônios espelhos, temos a importância do estímulo ambiental no nosso desenvolvimento. Então, as chances que a gente tem de estar desenvolvendo essas habilidades nesse ser humano, nessa criança que vai ser um adulto e vai estar em sociedade, é muito grande. Assim como se ele estiver em um ambiente onde as pessoas não se importam, as pessoas são egoístas, as pessoas não se interessam umas pelas outras,
a gente pode estar fortalecendo esse tipo de relação. Então a gente precisa ter intencionalidade na hora da gente educar e mostrar as coisas para as nossas crianças, né? O vínculo, ele tem uma relação, não tenha medo, né, de explorar a tal dessa criança, né, na autonomia e na forma como ela enxerga e lida com as adversidades da vida. Porém, a relação, né, a saúde das pessoas que estão naquele ambiente também vai influenciar. Então, para a gente ofertar esse ambiente seguro, a gente precisa estar se assegurando de tentar estar bem também, cuidar sempre da saúde mental das pessoas, daquela família, porque para a gente ofertar isso para a criança, a gente precisa estar se nutrindo. Assim como ela vai... a criança, a gente vai ver na linguagem que ela faz uma leitura desse ambiente, né? Então não adianta você falar para ela que você está bem, se o seu corpo dá sinais que você não está bem, se as suas atitudes dão sinal que você não está bem, ela vai fazer essa percepção. Então a construção do vínculo, ela é muito importante para criar uma conexão mais fortalecida dessa criança, desse bebê, dessa pessoa com os seus familiares. E por que é muito importante cultivar isso desde a infância? Quando chega na adolescência, a gente vê que eles acabam fugindo, né, do núcleo familiar, buscando seus pares. E quando a gente já traz isso na infância, temos muito mais chances de ter um adolescente que, assim como a criança, quando se machuca, busca os seus pais para ter conforto e recebe esse acolhimento, né? Aquele adolescente, quando der uma topada na vida, ele também vai se sentir mais seguro de chegar nos seus pais e de, né, expressar as emoções, a tristeza, a raiva, a alegria, de não ter medo de questionar, de não ter medo de falar o que ele pensa. Mas para isso a gente precisa cultivar na infância, né? Então, permitir que as crianças tenham voz, né? Porque elas têm voz. A gente não precisa dar voz para a criança, porque quando ela aprende a falar, ela tem voz. Mas a gente precisa permitir que elas falem, que elas se coloquem, que elas aprendam a mostrar o seu raciocínio. É muito importante para cultivar essa relação fortalecida na adolescência e na vida adulta. A gente não consegue entregar aquilo que a gente não, né, naquela plantinha que não foi regada, né? Então isso também faz parte, né, da parte socioemocional. Não adianta querer fortalecer vínculos sociais e emocionais só quando já está adolescente ou adulto. A gente precisa começar na infância, né? E o social tem a ver com o compartilhar brinquedo, com resolver conflitos. Tudo isso a gente aprende na relação familiar. A gente aprende a questionar, a gente aprende a ser ouvido, a gente aprende a falar quando a gente tem espaço dentro de casa para ter essa comunicação com os nossos pais, né? A ser, né, cooperativo, colaborativo. Só que a gente precisa que nos permitam, que não tirem isso da gente. Então não tem problema a criança que questiona, a criança que, né, que tenta impor a sua opinião, contando que não falte respeito. E é isso que a gente trabalha na educação parental. O respeito em todas as esferas, né? Os filhos respeitando os pais, assim como os pais possam respeitar os seus filhos. Então, que a gente possa não tirar a voz das crianças no seu desenvolvimento, permitir que elas se expressem, que elas se comuniquem, que elas questionem, e que a gente possa ensiná-las, né, a se frustrar quando não conseguirem, a não terem o seu questionamento ali aceito, porque você vai dar os motivos reais para ela, porque a vida também vai ter muito disso, mas criar mecanismos de fortalecimento para que ela consiga encarar isso de forma positiva. A gente aprende isso na infância e a gente passa por isso ao longo da vida. E já que falamos em voz, chegamos no nosso último aspecto, que é a linguagem e a comunicação. Né? A linguagem também se desenvolve super rápido, né? E a gente começa a perceber os balbucios, né? Mamá, papá ali com os seus 9 meses, 10 meses. Aí com 1 ano a criança começa a aprimorar. Com 2 anos ela já está até formando frases, até os 3 ela está fazendo repertórios lindos, usando conjugações verbais, usando plural, usando até sinônimos, sem saber, né, o nome disso. Ela está fazendo isso porque ela aprendeu porque ela foi estimulada, ela aprendeu porque ela está nesse ambiente que propicia que ela aprenda, e a gente fica ali encantado de ver, né?
A gente aprende a falar muito novinho e a gente usa a nossa voz pelo resto da nossa vida, né? A gente usa para disseminar conhecimento, para questionar, para estar com as outras pessoas. E a gente vai dando significado ao que a gente aprendeu conforme a gente vai crescendo, né? Então a criança ela já fala com o tempo verbal correto, sem saber o que é verbo, ela fala plurais sem saber o que é plural, ela faz conjugações, ela faz sentenças completas sem saber o que é isso. A criança, quando ela te conta uma história, ela está fazendo uma produção textual, né? Só que isso só é conceituado quando ela vai para a escola, quando ela está ali, de fato, na fase de escolarização. Mas isso é aprendido ali com os seus 2, 3 anos, quando você senta para ler com seu filho, você está ensinando ele sobre gêneros textuais, sem você estar nomeando. Então, os aprendizados, eles estão acontecendo desde o nascimento, nesse começo da vida. E conforme a gente vai crescendo, a gente vai apenas estruturando, a gente vai aprimorando, nomeando, de acordo com a nossa capacidade cognitiva. Porque a gente também precisa de uma evolução cerebral, de uma maturação cerebral, para poder entender aquilo que a gente, né, aprendeu sem dar nome. Mas isso a gente aprende desde muito novinho, né? Crianças com 4 anos já têm aí um vocabulário, um repertório incrível, elas já conseguem falar, né? Se expressar facilmente, elas fazem uma leitura facial, elas conseguem te perguntar se você está feliz ou triste, por que você está chorando, só de observar, né? Elas conseguem associar o choro a uma coisa triste ou feliz, só de te observar. E muitas vezes, enquanto adulto, a gente perde essa sensibilidade porque enquanto criança pode não ter sido tão estimulado ou pode ter sido cortado do nosso desenvolvimento. Mas as habilidades emocionais de linguagem a gente aprende muito cedo, né? E algumas a gente aprimora e outras a gente acaba deixando morrer ao longo do nosso desenvolvimento. Então, à medida que a criança vai crescendo, né, o vocabulário vai se ampliando, ela aprende a dominar aí as estruturas gramaticais, ela aprende a ter esse relacionamento, a usar a linguagem para expressar a sua vontade de forma mais assertiva. Mas isso é aprendido na infância, né? A troca, né? Como eu falei lá no comecinho, quando você tá com esse bebê e você apresenta o mundo para ele, você nomeia o mundo para ele, você fala o que você está fazendo, por que você está fazendo, você está ensinando ele a lidar com essa linguagem. E aí a vida, né, o desenvolvimento, a maturação, ela vai se encarregar de aprimorar. Então a gente viu aqui, né, os marcos do desenvolvimento, como que a gente tem os aprendizados aí desde o nosso nascimento até mais ou menos muitos dos aprendizados até os 3 anos, mas ainda na primeira infância que vai até os 6. A gente aprende muita coisa e enquanto adulto a gente continua usando os conceitos que aprendemos bem novinhos e só vai aprimorando. Então, o objetivo dessa live foi isso, né? Trazer a importância dos primeiros anos de vida para o nosso desenvolvimento humano na prática. E não só de conceitos de neuroplasticidade, de desenvolvimento cerebral, de emocional, sem saber exatamente como que isso é no nosso dia a dia. E que a gente possa, gente, de fato valorizar a infância, valorizar as crianças, e olhar para a primeira infância de forma muito humanizada, porque todos os aprendizados dessa fase, elas vão impactar em quem nós somos enquanto adultos, enquanto seres humanos, enquanto profissionais, né? A criança, ela cria a sua personalidade ali muito novinha, então a aptidão profissional dela, a gente já consegue começar a observar e a desenvolver desde muito novinha. Então, se o ambiente propiciar, né, o estímulo adequado, os adultos ao seu redor conseguirem observar isso e mantiverem o estímulo adequado, a gente vai só potencializar esse aprendizado. Mas assim como a gente tem poder de potencializar, a gente tem poder de minar isso, né? Então, que nós possamos olhar para essa infância e entregar o nosso melhor para que nós tenhamos uma sociedade com adultos muito mais fortalecidos emocionalmente, socialmente, cognitivamente, da melhor forma que nós pudermos. Obrigada para quem entrou, para quem participou da live. Acabei nem abrindo espaço aí para perguntas, mas se alguém tiver alguma pontuação, pode fazer, fica à vontade. Se não tiver, a gente encerra por aqui e agradeço a participação de vocês. Uma ótima noite.